Oi, boa noite, pessoas queridas. Vamos iniciando uma live com uma pessoa muito especial, né? A Eide aí, né? Estou esperando a nossa psicopedagoga, né? Vou escrevendo enquanto ela entra, tá? Tema de hoje, né? Vamos esperar a Eide entrar. Aí a Eide entrou, né? Então vamos convidá-la, né? A Eide aí, live, né? Oi, transmissão de pensamento, Lissa. A Eide aí. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, e Saudades, você? né? Tudo bem, né? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Com essa questão da quarentena. Mas tirando isso, tá tudo ok. Que ótimo. Aí esse sorriso maravilhoso seu aí, né? Muito boa noite. Vamos fazer assim, Eide, né? Vamos dar mais um minuto. Aí a gente se apresenta, tá bom? Esperar o pessoal Porque entrar, né? isso é. E aí a gente manda o convite, Tranquilo. tá bom? Tranquilo. Pessoal aí, né, vindo, entrando. É, A Patrícia, a Letícia, boa noite, meninas. perguntar aí pro pessoal como é que tá o som da gente aqui, né? Você tá bom, né? Tá, tá melhor. E então vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rosélia Cruz, tá aqui em cima, né, no vídeo. Sou pedagoga e programadora neurolinguística infantil, voltada com especialidade para crianças agitadas e inquietas, né? Tá bom? Então, eu conheci a Ede aí, né? Depois ela se apresenta. Essa pessoa incrível. Eu a conheci num seminário que a gente foi, né, em Brasília, Ede. Ano passado E aí, foi. né? Tá fazendo um ano, foi emocionante, né? E aí você, né, agora fique à vontade para se apresentar, tá bom? Tá certo. Primeiramente, agradecer o convite, Rogério, é um prazer, né? A gente trocar experiência. E eu sou a Eide, sou professora, pedagoga há quase 20 anos, dedicando à psicopedagogia nos últimos anos, a educação especial há quase 10 anos, né, no estado, e todos os cursos que eu tenho feito ultimamente voltados para a educação, que é o que eu gosto de fazer. Certo. E aí você concilia educação, né? Sala de aula. Você ainda tá na sala de aula? Tô na sala de aula, no momento não, porque eu estou de licença maternidade, né? Pedro fez 3 meses, então eu estou de licença, devo voltar agora em agosto, se tudo der certo. A gente não sabe como vai ser essa questão da quarentena, né? E eu continuo com a educação inclusiva no estado, né, no ensino médio, e com a psicopedagogia na clínica. Certo. Ok. Então, e tem filhos, né? Dois filhos lindíssimos, um de 7 anos e poucos meses, né? 7 meses, 6 meses, né? O Enzo está com 7 anos e 3 meses. 3 meses. E o É. bebezinho tem quanto tempo? E o Pedro está com 3 meses e meio já. Oh, então o Pedro aí nasceu e está enfrentando esse desafio da quarentena, né? Eu saí do resguardo, né, Rosélia, e caí na quarentena. Um período assim Nossa. complicadinho, né, para todo mundo. Aham. E como é ser mãe assim de segunda viagem, conciliar atividades, né, escolares do pequeno Enzo, né, com o Pedro tão pequenininho aí, né?
E esse medo, né? Porque na verdade a gente tem, não é um medo, mas tem um receio, né? Porque tem toda essa coisa de proteção da mãe, né? Da mãe de resguardo, porque a gente já protege o filho. Agora, com perigo iminente assim, né? E Uhum. também essa coisa toda da emoção de ter o segundo filho, né? É. Então, né, a gente fala que é mãe de segunda viagem, mas algumas coisas parece que é de primeira viagem, né? Cada filho é único, a diferença dos dois é de quase 7 anos. Então, assim, algumas coisas a gente se esbarra assim, parecendo que novidade. Eu não sei se por ser mãe. Alguns dizem que mãe esquece algumas coisas, né? E eu acho que é verdade. Então, o que mudou um pouco agora, Rosélia, foi essa questão dos cuidados redobrados por ser recém-nascido em meio a todo esse momento que a gente está passando, né? Então, ele começou a receber visita e logo já parou por conta de tudo isso. Mas o que eu vejo diferente, quando eu tinha isso, não tinha um irmão para trabalhar a questão de um outro irmão, né? E agora, com o Pedro, eu já comecei desde a gravidez, trabalhando, incluindo ele aí na questão, né, da gestação, que vinha o irmão, tudo. E foi bem tranquilo com a chegada do Pedro. O Enzo não teve ciúmes, sabe? Pelo contrário, ele, assim, teve um olhar acolhedor pro irmão, carinho. Graças a Deus foi tudo muito bem. Tá sendo, sabe? Ele fica assim, mãe, o Pedro tá chorando, será que ele tá com dor? Não, criança chora, é o jeito dele de se comunicar. Quer mamar, chora. Né? Quer sair do berço, chora. Então é mais ou menos por aí. Tá sendo assim, bem. O lado do irmão tá sendo bem tranquilo. Certo, eu digo, né, na programação neurolinguística, eu uso muito o choro do bebê como exemplo, que é o primeiro comportamento repetitivo que a criança desenvolve quando nasce. Um dos Sim. comportamentos, né, padrão repetitivo é o choro. Ele descobre que com o choro ele alcança, né, ele consegue várias coisas. Então ele começa a, a ficar esperto e a rapidinho, né, descobre que o choro é uma forma de fazer você correr pro berço, né? A mãe correr pro berço. É a forma de se comunicar dele, né? É. Uhum. Tá, e aí o Enzo faz as atividades de manhã? Então, agora, ele sempre estudou de manhã, então a escola continua mandando as atividades de manhã. E aí o que acontece? Eu acompanho, alternando entre uma mamada e outra do Pedro, eu acompanho o Enzo, né? Tem que estar ali o tempo todo. Eles têm um grupo de interação, né, no WhatsApp, direcionando as atividades, mas também tem um momento que tem as aulas no Zoom. Então tem que estar ali acompanhando e vendo como está acontecendo, o que está, né? Se está tudo ok, se ele está participando, porque em casa, a gente é mãe, mas enquanto a gente está acompanhando a aprendizagem do filho, a gente não consegue desvincular o lado professora, né? Em alguns momentos, então, ali você está ali como mãe, como monitora e também como professora. Aham. E aí o seu olhar acaba sendo de uma pedagoga. Em alguns momentos, sim, né? A gente pede para prestar atenção, para dedicar, para participar. Então acaba que tem que ter o equilíbrio ali. Até que hora que eu, né, entro, não entro, sou mãe, tô querendo estar meio ali igual professora. Acaba que a gente, né, tem vários papéis, né, Rosélia? Então não tem Aham. como desvincular o tempo todo, mas é necessário às vezes sair de cena a mãe e tomar lugar a professora e vice-versa. Aham. Tem uma pergunta aí como é o nome dela? É Suelma. Suelma Suela? Cândido, dá para você enxergar aí?
Não tô conseguindo ver. Como organizar uma rotina para duas crianças com idade tão distantes, distintas, né? Ah, sim. Então, não é muito fácil, é desafiador. Até porque a questão com o Pedro, os primeiros meses é a adaptação, a gente está se conhecendo, né? E aí acabou que coincidiu com a quarentena, que é um momento novo também de adaptação comigo com o Enzo. Juntando isso também a questão de, como eu falei, apesar de não ter os ciúmes dele com o irmãozinho, mas tem a questão que às vezes ele quer uma atenção e ele necessita nos estudos, e às vezes eu tenho que parar ali um momento para amamentar, né? Então às vezes ele fala, eu queria terminar aqui, agora ele tá chorando. Calma, vou amamentar e daqui a pouco a gente volta e continua, né? Ou você continua, ou que você consegue e tal. Porque assim, como eu sabia que o Pedro ia chegar e o Enzo já estava com uma idade que dava para trabalhar a autonomia nas atividades escolares, então desde o ano passado, com 6 anos, eu já ia direcionando a questão assim, olha, o que você entendeu aqui? Ah, você consegue fazer o próximo sozinho? Eu fui trabalhando para quando chegasse não ficasse aquela coisa assim, poxa, agora minha mãe está dando mais atenção para lá e eu tenho que ler sozinho, eu tenho que fazer sozinho. Então ele já estava meio que habituado a algumas coisas, né, da escola. Mas é tudo isso aí, é um mix, né? É o lado entre irmãos para equilibrar a atenção, que acaba que não é porque o Pedro é um bebê e necessita de maiores cuidados no momento, que eu tenho que deixar o Enzo mais, né, ali de lado. Acaba que eu tenho que tentar equilibrar essa questão também, né? Isso aí. Porque até então, um ano atrás, era só o Enzo. É, é. Até um ano atrás era só o Enzo, né? Isso aí. E aí você ganha um presente, né? Verdade. Mais um presente. Mais um presente. E você? E a mulher, Eide? Porque, né, eu tenho batido na tecla, Eide, de que a gente acumula sentimentos, né? Por exemplo, você Uhum. concilia rotina, bem-estar das crianças, o emocional delas. E para essas duas crianças e até o esposo, né? E a sua mãe, que eu sei que você de vez em quando recebe a visita dela, não, né? Você só disse assim, a minha mãe tem me ajudado, então, né? Tem sempre a mãe da gente, graças a Deus, com a gente, né? Então, Essa e a foi. mulher? Ah, né? Você falou da profissional, da mãe. E a mulher? Como é que a mulher tem lidado com essas emoções do parto, né? De ser mãe, de ser esposa. E a base, porque eu digo que nós somos os pilares do lar, né? Por isso que a gente precisa estar bem. Principalmente no momento desses, assim, eu te vejo assim, né, de braços abertos, assim, ninguém chega perto do Pedro, nem do Enzo, né, assim, porque você tá muito sensível, né, houve um parto em pleno coronavírus, embora que o Pedrinho tenha 3 meses, mas ele é um bebê recém-nascido, né, que é muito sensível a todas essas coisas, né? Todos esses perigos que a Terra está oferecendo. Já existia um Uhum. perigo iminente, né? Porque a gente vive com essa coisa do resfriado, né? Do bebê, dessa coisa. E agora com esse vírus que a gente, né? É uma coisa assim, né? Que todo mundo fica se prevenindo, né? Tomando banho de álcool. Então, como é que tá essa sua casa? Você tá limpando ela de álcool da porta até, né? Como é que você tem feito isso? É, de uma hora para outra parece que os cuidados redobraram, né? Parece não, eles redobraram. A gente já tinha todo aquele cuidado, né, com o recém-nascido, o álcool gel, né, a questão da visita, esperar o primeiro mês, né, a pediatra do Pedro recomendou essa questão aí, mas assim, acaba que a gente fica assim, meu esposo, às vezes ele precisa sair, uma hora ou outra, né, precisa sair para fazer as coisas de casa.
E aí quando volta, tudo lá de fora, né? O sapato lá de fora. Se tiver a mala, alguma coisa com cola, primeiro a gente faz todo, né, uma asepsia ali, tem todo esse cuidado. Aí entra, vai direto pro banheiro, depois pode conversar com as crianças, pegar as crianças, né? A gente fica com medo, porque é algo novo, a gente sabe que tem que se cuidar, que todo cuidado não é exagero, né? Porque é uma questão de saúde e tudo mais. Tanto que quando a gente foi fazer a vacina aqui em casa da gripe, né? A gente escolheu um laboratório que estava fazendo aquele sistema drive-thru, né? Vacinando e já passando para lá. Sim. Será que vai ter aglomeração? Como que vai ser isso? Então, mas como você perguntou também, a questão das emoções Sim, da mãe. da mãe, né? Então, a gente tem aquele prazo ali da quarentena, da gente ali, do resguardo, né? Os 40 dias que a gente fica mais sensível, que a gente fica mais no canto da gente, mais na toquinha mesmo, né? Ali conhecendo todo o processo, conhecendo a criança, voltando os hormônios, né? Que tem todo um prazo para o organismo se restabelecer. E aí acaba que quando você assim, está começando a voltar, né, para uma realidade, aconteceu a questão da quarentena. Então eu não tive muito tempo de pensar em muitas coisas. Sabe, quando eu comecei a achar que as coisas iam voltar mais ou menos como era antes, tiveram um rumo totalmente diferente, né? A criança que, o Enzo que ia para a escola, começa a ter aula em casa, porque era um tempo, eu já estava pensando assim, na parte da manhã ali, né, eu dedicar mais ao Pedro, e a parte da tarde, contando com a rede de apoio, que é a minha mãe, que me ajuda muito, eu consegui alternando, fazendo as minhas coisas, né? Mas aí com a quarentena, a gente teve que suspender diarista, né, alguns serviços que a gente recebia, e pôr a mão na massa, literalmente, em tudo, né? Embora eu goste de cuidar da minha casa, né, de fazer o alimento para as crianças, para a gente, acaba que com o recém-nascido, com o filho na escola, o outro maior na escola, as coisas acumularam, né? Ficaram um pouquinho picadas. Então, é aquele exercício diário da gente parar, às vezes, respirar. Vamos adequar a rotina, né? Vamos ver o que precisa que dar uma reestruturada. Por quê? A gente também cansa, a gente desgasta. O emocional da gente também abala. Embora a gente trabalhe para não passar isso para as crianças, a gente sabe que no fundo você está ali, né? Bem carregada, né? Bem cansada. Então, é recorrer à meditação, é recorrer à oração, à respiração. Então, acaba que tudo isso, né, um conjunto, para a gente conseguir ficar bem e tentar, né, manter a harmonia. É claro que um momento ou outro a gente cansa e a gente não consegue o tempo todo, 100%, ficar pleno o tempo todo, né? Por mais que você recorra a esses recursos, você cansa e às vezes você não consegue fazer do jeito que você gostaria. Mas é o jeito que melhor você consegue naquele momento, né? E que você todo dia tenta buscar o equilíbrio para ficar bem. E conseguir vencer a semana e passando e levando. Uhum. É isso aí. E a gente vai deixando, né? Por isso que você tem recorrido, né? A respiração, a oração, porque a mulher carrega uma carga muito grande de responsabilidade. Mesmo o marido estando presente, por isso que eu disse, eu vejo você de braços abertos assim, ninguém chega perto mais do Pedro, né? Por conta dessa, né? É uma coisa invisível, né? Pela respiração. Então, quando eu fui mãe aos 22 anos, o meu primeiro filho eu tive aos 22, então eu achei a responsabilidade muito grande de trazer um recém-nascido para casa, né? Então, imagine se tivesse o corona, aí que eu ia, né, tremer nas bases,
né? Então eu digo por causa disso, né? Porque além de ter uma carga pesada, né? De uma vida, porque a mãe sente isso, né? É, pelo menos eu senti, né? Você traz para dentro de casa um serzinho tão sensível, né? E aí você diz, meu Deus, né? Realmente eu tenho um certificado de melhor mãe do mundo para ter um ser humano tão pequenininho nos braços. Mas com essa ameaça, né, segunda aí, que eu acho que é um momento atípico que nós estamos vivendo, a sua carga, né, a sua é, bandeira de mãe protetora, né, que nós de leoa, eu acredito que ela está em alerta, praticamente não durma, né? Com certeza, né? A gente às vezes não quer deixar o momento tomar conta da situação, né? Tipo, a gente tenta filtrar as informações que passam na televisão, tudo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que orientar as crianças, né? Então, no caso, o Enzo, que já é maiorzinho. Então, a questão da higiene, aí esses dias até ele me perguntou, falou, mãe, quando voltar para a escola, como que vai ser? Vai ter que voltar de máscara? É coisa que a gente ainda não sabe como que vai ser, né? Daí eu falo para ele, olha, se for preciso, a gente volta de máscara. Se não for, né, a gente vai seguir as orientações. Mas acaba também que eu fico pensando também, Rosélia, pensa nas mães que estão prestes a dar luz agora nesse momento. Porque, por exemplo, eu ganhei o Pedro em janeiro, né? Final de janeiro. E então eu tive um tempinho ali de adaptação, tudo aí entrou a quarentena e tal. Mas agora as mães que vão ganhar, né? O ter que ir para o hospital, né? O voltar para casa, visita nenhuma, porque o Pedro ainda chegou a ter, né? Pelo menos da família e de alguns amigos próximos o Pedro teve, e algumas pessoas não vão poder ter. E toda essa questão, como que fica o emocional de uma mãe prestes a dar à luz, né? Então eu penso assim, tá difícil a situação no momento. É lógico que a gente queria visita, a gente queria sair. Esses dias eu estava pensando, meu filho ele conhece o que é passeio duas vezes porque ele foi vacinar, né? Então, não é aquele passeio igual a gente faria, ainda que curto, ou descer. A nossa área aqui do condomínio, ela tá impedida, né, da gente ficar circulando. Então, assim, você tem um espaço, você tem uma área verde, tem a natureza, que seria ali o banho de sol, às vezes ali, né, no solzinho da manhã, mas você não pode. Então, ele conhece o mundo através da janela, né? Que às vezes eu vou para a janela e falo para ele, né? Olha lá, né? Eu estava passando, alguma coisinha assim, brincando com ele. Mas a preocupação das mães no momento agora que vão dar à luz, eu penso que é bem maior, né? Realmente é uma preocupação que você levantou bastante aí, né? De eu vou ver se tem alguma mãe grávida que queira fazer uma live com a gente, né? Para de repente a gente, né, até levantar a bandeira do estímulo, do incentivo, de dizer nós estamos com você, né? E Da rede de apoio mesmo, né? Que eu acho que de vez em quando aparece uma mãe ou outra no direct, né? Principalmente para saber a questão da rotina escolar. Eide, eu não sou professora. Me passa uma dica, o que, que eu faço, porque eu não estou conseguindo manter essa rotina aí de estudo com meu filho, né? E aí, então, a gente pega e fala, olha, realmente não está fácil para ninguém. Uma mãe, que até então estava só na função de mãe, agora passa também a dar um suporte como uma monitora da educação, ou como algumas falam, né, como professora do lar. E então, como que é isso? Essa rotina dessas famílias? Não está fácil, né?
Se a gente que é da educação, que tem o conhecimento, tudo, sabe que às vezes não está fácil para a criança assistir aula no Zoom, fazer nesse formato das aulas, né, com o professor ali no WhatsApp, fazer também, perdeu por o contato com os colegas, né, tá tendo o contato no Zoom, mas aquela questão de correr, brincar, não tá muito como era antes, né? Não tá tendo isso. Então, como é que fica essa questão para a criança também? Tá difícil para os pais dar esse suporte, mas tá difícil para as crianças também. Parece. Ih, agora travou. Eide. Ai, 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 ai. Eide travou. Vamos, eu também tô travada aí. Eide caiu. Eide travou. Vamos esperar ela entrar de novo. Eu já coloquei, Wilson, eu já coloquei o fone, né? Vamos ver aí com a Eide, né? Esperando a Eide aí entrar cadê a Eide entrar pra gente continuar a live, né? Deixa eu mandar de novo o convite, né? Porque esse Instagram, ai, vai que ela entrou, né? Vamos ver aqui. Não entrou ainda? Vamos esperar ver. Então, eu vou mandar o convite para a Eide, né, para esperar. Gente, a Eide é uma querida que eu conheci num simpósio, tá? Lá em Brasília, certo? Encontrei a Eide, eu a conheci no simpósio, a gente passou um final de semana juntas, né, tá? Nesse simpósio, lá em Brasília, sobre competências socioemocionais, tá? Com o seu fone, o eco desapareceu. Então, deixa a Eide, ver se a Eide entra. Eu já enviei o convite, né? Eide, entra aí de novo, né? Pra gente terminar aí a live, né? Talvez ela tenha entrado, vamos ver. E aí, não, a Eide não entrou ainda, né? Eu já mandei o convite. Cadê? Então, a gente teve um simpósio, né, lá em Brasília sobre competências socioemocionais. A Benes, ela mora em Brasília? Não, ela mora em Goiânia, tá? Ela mora em Goiânia, ela é de Goiânia, tá? Val. Então, a gente teve esse simpósio, foi muito legal. Fala sobre... Ela mora em Goiânia, Val. Então. Teve um simpósio. A gente foi... Eide, cadê você? Ela não entrou ainda. Então, Andréia Mota entrando aí, boa noite. Então, a gente conversou um pouco sobre, né, a gente teve 2 dias lá em Brasília, em maio do ano passado, um simpósio internacional sobre competências socioemocionais, onde a gente implanta inteligência emocional na sala de aula, né? Então, Brasília, gente, Brasília, Goiânia, Goiás, o pessoal está tudo adiantado aí com as escolas, com inteligência emocional em sala de aula, tá? A gente precisa implantar urgentemente, né, aqui em São Paulo, tá? A Eide entrou, vamos lá, Eide, né? Chamando a Eide de novo. Gente, a Eide entrou. Ah, legal, perto de mim, somos moradoras de Goiás. Então é isso. Oi! Caiu aqui. Caiu, Uhum. Será, né? O pessoal disse que o seu som estava dando eco, né? Então, eu coloquei o fone para ver se melhora, porque às vezes melhora, né? Então, vamos ver. Então, fala aí, eu vou fechar a minha boquinha, vou deixar você falar, né? Tá aí. Eu falei um pouco sobre as competências socioemocionais do simpósio, se você quiser. Aí a Valdirene está dizendo que a Valdirene, ela é uma querida,
que está no programa Mães em Conexão Online, que eu faço, né, semanal. Então, ela está dizendo aí que mora aí em Goiás, tá bom? Então, você dá um oi aí para ela. Olá, Valdirene. Ela mandou alguma pergunta? Não, ela só disse que são vizinhas. Ai, que bom. Todo o pessoal de Goiás que está acompanhando a nossa live, né? O pessoal também aí da sua região. E você estava falando sobre as competências socioemocionais, como trabalhar a questão do emocional das crianças, como é que é? Isso, Isso? ele disse que o som tá ok. Foi o Wilson é um querido, também amigo aqui, né, de Obrigada perto, pela tá? devolutiva, Wilson. Uhum, Aqui tá. tá tudo ok, né? Eles vão falando. Eu não consigo ver muito bem essas letrinhas aí, não. Você que está de óculos vai me orientando. Tá bom. Uhum, Então, eu acho importante, né, a gente trabalhar essa questão do emocional das crianças em casa, principalmente nesse momento de quarentena. Trabalhar emocional é importante sempre, né, Rosélia? Mas principalmente nesse momento, a gente trabalhar o nosso emocional para depois trabalhar o dos nossos filhos, né? Porque a gente não consegue oferecer algo a alguém que a gente não tenha. Então é um exercício assim, é uma tarefa de casa difícil para a gente, porque a gente tem que tentar ter esse autocontrole, ficar sempre cuidando da saúde mental, para garantir, né, uma, como que eu posso dizer, uma saúde emocional para os nossos filhos também, né? Então uhum, como eu posso fazer isso? É no dia a dia mesmo, né? Não tem uma receita de bolo ali prontinha, mas uhum, assim, você tá ali, tá fazendo a tarefa, tá um momento que às vezes tá complicadinho, tá cansativo, tudo, mas de repente fez alguma coisa legal na tarefa, acertou, teve uma autonomia, elogia, né? Não é elogiar a criança, é elogiar a atitude da criança, porque é diferente, né? E a criança também sabe. Tem pais que às uhum, vezes acham que a criança não entende muita coisa e vai fazendo assim. Então, precisa dessa orientação, elogiar a atitude. Olha que bacana essa tarefa sua que, né, você acertou, você fez sozinho. Nossa, tô orgulhosa de você. Então, desde a parte da tarefa, né, até uma retirada de um prato da mesa. Nossa, obrigado por você ter ajudado a mamãe. Né, olha como você cresceu. Até um tempo atrás você não conseguia tirar o seu prato, agora você já tira. Então, trabalhar essa questão do reconhecimento, né, do carinho, do afeto, de fazer alguma coisa, né? O pequeno, com o Pedro, eu faço massagem, né, com o oh, ombro. uhum, E eu já fazia no Enzo, e só que ultimamente não fazia com tanta frequência. Até no final da gravidez também a gente, né, já não uhum, consegue coisa. E aí, esses dias ele falou assim pra mim, mãe, você faz uma massagem em mim depois do banho? Falei, claro que eu faço, né? A mamãe às vezes não lembra de fazer, mas você vai lembrando a mamãe. Aí você quer que eu use um óleo normal ou você quer óleo do Pedro? Ele falou, pode ser qualquer óleo mesmo. Aí eu fiz a massagem dele, assim, eu percebi que ele gostou bastante, né? Então, é aquela questão, é o carinho, é o afeto, é uma atitude, às vezes, que você acha assim, que foi uma coisa tão simples, né? uhum, Fez um elogio, uma atitude, fez uma massagem, ou levou alguma coisa até a criança, ou jogou, fez algum jogo com ela em algum momento, uhum, no final de semana, às vezes brincou de alguma coisa que ela gostava. Isso aí uhum, vai trabalhando, né, o lado emocional da criança, né? uhum, A questão também do abraço, né? A criança gosta muito, porque o Pedro, ele tá sempre no meu colo, né? Quando ele uhum, não tá no colo, tá no berço e tal, mas tá sempre tendo aquele carinho. Então, buscar mais o abraço, né, o afeto ali, o contato físico mesmo, que eu acho importante. Algumas uhum, coisas também que dá pra fazer em família, que vai gerando uma conexão bacana, é a questão dos jogos, né? Jogos de tabuleiro, ou algum jogo que a família tem o hábito de brincar, às vezes de adivinhação, de mímica, né? Tem família que gosta uhum, do outro ali com a criança sentar e fazer e ter um momentinho ali, porque eu falo assim, muitas mães estão trabalhando home office e cuidando da casa e não tem tempo
para brincar todo dia, isso a gente sabe. Mas um momento ou outro que você tira, fala, não, vou tirar esse momento ali, é a qualidade, não é a quantidade. Então, para a criança, ela vai ficar naquele dia, no outro dia, vai querer a expectativa de ter mais um momento daquele. Então, é muito importante a gente estar buscando também esses momentos familiares para estar compensando, porque de uma hora para outra a criança não pode descer, não pode correr, não tem contato com os amigos, não pode um passeio no shopping. Então, o que fazer? Ainda mais a gente que mora em apartamento, que é tudo muito pequeno, muito compacto, né? Então, o que fazer? Tem que ter o jogo de cintura para a gente estar reinventando essas, cada dia, implementando coisas na rotina para não ficar pesado para a criança, não ficar também, se é de acolher e de repente a criança ficar desestabilizada emocionalmente, porque já está privada de outras coisas e ainda está confinada, né? Então, mudou o ritmo de estudo, os pais também, de repente, porque a gente também está num momento diferente, né? Então, como lidar com tudo isso? Então, a gente vai colocando algumas coisas no dia a dia que a criança, para dar uma leveza também nessa rotina da criança. O importante também é ressaltar a importância da rotina. Se a gente leva cada dia de um jeito, fica mais difícil de estruturar algumas coisas e alguns momentos e até as atividades da criança. Então, assim, o Enzo está de manhã, continua fazendo as atividades de manhã. Ele tem as tarefas que ele poderia fazer à tarde, mas ele prefere de manhã. Então, a gente pega, dá uma pausa ali, tem um intervalo, depois volta e faz. E aí, à tarde, a gente estrutura algumas coisas para ele fazer. Né? Porque ele entende a hora de estudo, a hora que ele pode brincar, a hora de ver uma TV, porque também o dia é grande, né? Se a gente for... se der, faz tarefa agora, se não der, faz à tarde, mas aí começa a se perder. Então, acho que é importante essa questão da rotina, tanto nos estudos, quanto para organizar a rotina familiar nesse momento que a gente está passando. Isso aí, é importante. O Wilson está dizendo que profissionais como nós transformaremos a educação, reinventarão, profissionais como vocês ajudarão a reinventar a educação. O Wilson é um querido, né? E ele também faz, né, um grande trabalho aqui. Ele é aqui de São Paulo, das Redondezas. A gente faz parte de um centro espírita, ele é palestrante, né? Um centro espírita, e ele é incrível, né? Uma pessoa assim sensacional. Gratidão aí por esse feedback. Nós tendemos a isso, né, Eide? A tendência é reinventar realmente a educação, levando inteligência emocional para dentro da sala de aula, né? E no meu caso, né, para dentro dos lares também, né? Trabalhando, porque o programa Mães em Conexão mostra para a mãe, né? Ela descobre lá como utilizar dessa ferramenta incrível que é a inteligência emocional dentro da sala de aula, tá? E ressignificando aí traumas com a programação neurolinguística, né? Tá? Travou de novo aí, Eide. Beijo para você também, Wilson. Então, algumas mães vieram com essa questão das atividades escolares, né? Mães que têm crianças de 4 anos, tá? Então, eu falei para elas, né, dei dicas de como utilizar os afazeres domésticos, né, voltados para o método montessoriano, que eu sou ex-professora montessoriana, e a gente tem a vida prática na Montessori, né? Então, é um momento de se ensinar valores e os afazeres domésticos como um valor, né, primordial, onde a gente limpa a casa, onde a gente cuida do bem-estar nosso para o repouso diário, né, para trocar as melhores experiências que nós temos dentro do lar, né, junto com os familiares. Então, esse momento agora está propício para a gente trazer a atenção dessa criança para dentro desse lugar aconchegante que é a nossa casa, né? Então, desde diferença de talheres, tá?
né, distinção de talheres por tamanho, para que serve, tudo isso é importante. Gente, em 1905, a Maria Montessori estava ensinando isso a crianças deficientes mentais, né? Não só hiperativas, né? Que nem deveria ter nessa época para ela ensinar, mas mais os deficientes mentais que a Maria Montessori abraçou quando ela se formou em medicina. Tá? Então, sobraram para Maria Montessori nessa área aí da medicina, onde ela reinventou, né, a educação para esses alunos, né? Tá? Deixa eu ver aqui, alguém falou, aos poucos meses, aos poucos, nesses 21 anos de sala de aula, tenho trabalhado de forma humanizada com os meus alunos, fazendo com que eles se reconheçam especiais e amados. Aí, Valdirene, tá? Eide, fique à vontade, pode falar. Então, Rosélia, eu até estava comentando, né, com um colega meu, ele também é coach, o Yuri, essa questão do papel do professor, né? É uma profissão que há um tempo está desvalorizada por uma parte da sociedade, né? E que agora, com essa questão da quarentena, muitos pais começaram a ver essa função de professor como algo diferente, como algo fundamental, como algo essencial, né, para a sociedade. Começaram a ver assim, né? A gente acompanha pelas mídias alguns memes, né? Algumas charadinhas envolvendo essa questão, mas é meio que por aí. Começaram a ter um outro olhar para esse profissional que sempre tentou buscar e agregar, além do conhecimento de sala de aula, agregar valores na vida dos alunos, né? Eu falo isso porque nunca saí da sala de aula. E mesmo estando com a educação especial, a gente fica dentro da sala de aula juntamente com os outros, ela é inclusiva, né? Então a gente não fica, não é um trabalho separado, é um trabalho junto. E a gente via essa questão dos professores, tentando trabalhar valores, agregar ali na vida dos alunos, tentar puxar a família mais para a escola, né? E agora a família, de repente, mais do que nunca, sentindo falta dessa rede de apoio que é o professor. Né? E vendo também essa questão aí do muitos pais percebendo o emocional do filho, que até um tempo atrás não conseguia ver, porque estava no piloto automático do trabalho, e de repente ali ao fazer a tarefa com o filho, vê que o filho não tem, às vezes, paciência, o filho às vezes está emocionalmente abalado e não tá conseguindo estruturar, monitorar essa aprendizagem, e pensa assim, poxa, como que o professor fazia com meu filho em sala de aula, né? Então, essas reflexões das famílias em torno da educação, do profissional da educação, da importância da educação emocional com as crianças, está vindo tudo muito à tona, né? Com certeza, a nossa sociedade, da agora para frente, não será a mesma, né? As famílias, o olhar para a educação, o olhar para a família em si também, porque você vê que muitas famílias estavam no automático, né, de trabalhar o pai e a mãe, às vezes o filho ficava num período na escola ou período integral, por conta de precisar trabalhar, e às vezes o contato que tinha era à noite para fazer uma tarefa e meio que rápido, e de repente a família agora precisa ficar, ou alguém da família ficar com essa criança, ou o pai trabalhar home office e alternar com a educação do filho. Então, como que fica toda essa questão? Quantas reflexões surgem, né? Algumas pessoas falam para mim, poxa, mas a escola do meu filho está passando tarefa demais. A escola do meu filho acha que eu sou preparada e eu não sou. Mas para a escola também é algo novo. A escola não estava preparada para trabalhar o EAD.
Eu vejo, hoje à tarde eu conversei com uma professora, até se ela, não sei se ela entrou, ela disse que entraria, a Amanda, eu não vi se entrou, não consegui acompanhar. Mas ela falando para mim assim, aula online de manhã e a tarde toda preparando material online e gravando coisas que até então não tinha feito, não fazia vídeo, né? E de repente o professor agora desafiando, está sendo desafiado a gravar, fazer um material diferente. Então, que está sendo isso também, né? Tá difícil para a família, tá difícil para o professor, tá difícil para a escola, né? Então todo mundo está tendo que reinventar uma nova forma de viver. Então, como que a sociedade está vendo tudo isso, né? Então, aquela questão quando a gente, escola, pediu uma parceria para a família, né? Agora a família também está vendo como que é importante essa parceria também da rede de apoio do professor no momento em que o pai não está conseguindo dar um suporte como o professor daria. Então, é uma troca de parceria, né? Antes a escola clamava pela família e muitos pais presentes também faziam essa parceria, porém não era uma coisa tão intensa. E agora a família clama para o professor um apoio, né? E não se sente preparado. E eu falo assim, não é errado, não é vergonhoso, não é de a pessoa ficar assim, poxa, eu não estou conseguindo acompanhar o meu filho, eu não estou conseguindo estruturar, né? Não, porque não é formado na área, não é? Então, é pai, não é professor. Então, essa dificuldade, ela é normal para os pais, né, que estão enfrentando. Então, assim, eu falo muito assim, olha, não precisa ter esse receio de falar para o professor, não estou conseguindo acompanhar. O que eu posso fazer? Me orienta, né? Eu fui fazer uma atividade assim, não consegui, é a melhor forma. Tentar trocar realmente figurinha, né? Buscar essa parceria com o professor, porque o professor sabe que muitos pais não conseguem mesmo. Então, é mais dessa troca, um apoiar o outro e tentar conduzir aí para ver da melhor maneira possível como que é possível fazer isso em casa mesmo, né? Se reinventar, como você falou, tá todo mundo se reinventando, escola se reinventando, né? A família se reinventando, tanto no âmbito de família mesmo ali, de estar convivendo, como também na questão do suporte, né? Do olhar pro filho, do olhar pro esposo, e como você falou mesmo, e do olhar para a gente também, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher. Então, esse olhar, né? Esse olhar, a primeira coisa que eu falo para as mães que tem que mudar em relação ao filho é o olhar. Porque com o olhar a gente é capaz de derrubar uma pessoa, né? Tá? Como é capaz de acolher também. Então, a gente, muitas vezes, a expressão facial da gente fala demais. A gente precisa se sensibilizar, se conscientizar desse olhar, né, para o outro, né, tá? Então, é importante. Tiveram vários comentários aí de né, Flavinha, que deve ser sua amiga, né, o Danilo, né, a Naura é uma querida amiga minha. Então, realmente, eu costumo, gente, quando eu li uma reportagem há muitos anos atrás sobre o tsunami que teve lá no Japão, vocês lembram? Não teve naquela ilha no Japão? Que teve um tsunami há alguns anos atrás? Então, depois eu li na revista, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais mesmo, Wilson, né? Wilson, querido. Sejamos melhores, né? E que possamos ser melhores. Então, os corais, né, depois de alguns anos, o mar, né, ele foi o tsunami, então a onda gigante levou os corais da praia, né, e misturou-se com aquela parte americana aqui, central. O mar Mediterrâneo veio para cá, do Japão, e tudo aquilo. E aí, depois de alguns anos, a revista, eu acho que é super interessante, que eu li na época, falou que os corais, eles fizeram uma mutação. Os corais que eram do mar do Japão, que vieram daquela ilha que teve o tsunami, com os da América Central. Então, houve uma mutação de corais.
E é isso que está acontecendo com a gente, né? Quando eu faço o evangelho em casa uma vez por semana, né? De domingo com a minha família. Então eu digo sempre que hoje o nosso planeta Terra é a nossa casa, né? Não existe, né, pedir pelo meu lar só, né? Hoje a minha casa é o planeta Terra. Então, as orações de nós, mulheres, pilares neste momento, mulheres sensíveis, né, que estão sendo naves, como você que acabou de trazer, né, um bebê que a gente nem sabe o nome da geração, porque tem geração Y, X, né, Z, W, mas essa geração, né, já acabou a geração Z, a gente está aí iniciando a geração alfa. Então, não exatamente tem, né, vamos o quê? Iniciar do A de novo? Para onde é que a gente vai, né, com as gerações? Né? Então, essa criança aí, né, a minha irmã descobriu agora que estava grávida, então ela está com 3 meses. Sabe, eu acho que assim, são notícias que a gente precisa, né, agradecer por estar recebendo esse tipo de notícia, né? Tá? Né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que levante a bandeira do equilíbrio emocional, que hoje é muito importante. Né? Quando eu pensei em abraçar a área, né, de inteligência emocional voltada para a família, eu pensei como professora, eu via como as mães estavam emocionalmente desequilibradas. Por isso que eu me voltei para o lar. Tá? Então, assim, a minha terapia em grupo é a mãe, porque ela é a base, ela é o pilar. Mas o presencial aqui em São Paulo, eu atendo o pai também, tá? Então é pai, mãe, filho e Espírito Santo e a família inteira, né? Então, assim, porque a gente precisa analisar como é que está a nossa sociedade. Eu acho que mais do que nunca as pessoas agora vão olhar mais para o próximo, né? Uhum, Que reflexões que essa pandemia ela está trazendo para a sociedade, né? uhum, Mãe que apoia mãe, profissional da área da psicologia, da psicoterapia, né? Como que esses profissionais, a gente está vendo um monte de profissionais fazendo lives no intuito de dar um suporte, né? Inclusive, da próxima semana, eu vou fazer uma live com uma pediatra que ela me procurou ontem para a gente falar um pouquinho sobre as mães mesmo, que ela falou, né? Ela uhum, atende das mãezinhas e no consultório tem essa questão das mães estar falando o que está acontecendo, né? O como uhum. que está sendo cuidar dos filhos, ajudar na escola, o suporte aí das tarefas. E aí, então, ela falou, olha, a gente precisa, os profissionais precisam se unir, os profissionais precisam trocar suas experiências, compartilhar, né? Sim. Porque essa rede de apoio que, de repente, a mãe tinha, né? Ela tinha um profissional que Uhum, ajudava em casa, ela tinha os profissionais da escola, e às vezes tinha um professor particular. Todos esses profissionais que faziam uhum, parte da rede de apoio, de uma hora para outra agora estão o quê? Longe. Então a mãe se viu uhum, sozinha, tendo que correr algumas coisas online para ter um suporte, né? Então esse uhum. apoio dos profissionais em ajudar com dicas, seja live, seja atendendo online, enfim, ele é muito importante. E que também se estenda para as mães se unirem também em grupos, né? Uhum, Eu participo de grupos de mães, essas coisas, e a gente troca muito. Seja conhecimento ali sobre a rotina do filho, seja sobre as dificuldades uhum, do aprendizado, enfim. Então acaba que, mais do que nunca, as pessoas precisam estar olhando para o próximo e estar oferecendo esse apoio, né? Para a pessoa também sentir que não está sozinho nessa. De uma hora para outra a mãe fala, uhum, poxa, eu, meu filho e o computador. Não, tem uhum, profissionais dispostos a ajudar, né, uhum, a oferecer a mão, a orientar, seja da forma que for, né? Então eu acho uhum, importante as pessoas saberem que podem contar, que tem outras uhum, pessoas para dar esse suporte nesse momento em que parece estar sozinhos,
mas a internet, as mídias, elas podem, né, ter essa Uhum, conexão e se ajudarem também. sim. É, a gente já está finalizando, acredita? A gente só tem 5 minutos, acho que no máximo 6, que eu entrei, né? Depois das 8, acho que era 8:02 por aí, quando eu entrei, né? Uhum. Então, eu quero agradecer muito, Eide, pelo seu, por você ter aceitado. Eu lá no, né, a gente se viu faz um ano, né? Faz mais de um ano. Aliás, a gente se viu, foi no final de maio ou no final de abril? Foi no final de abril, não foi? Abril, final de Final de abril, abril. É. Gente, então Um aí eu agradeço muito você ter aceitado, Eide, querida, né? Porque eu acho que a gente, é como você disse, a gente né, só dá o que tem. Então eu sinto o seu amor, né? Desde a primeira vez que a gente se encontrou lá. E assim, a vibração, gente, da gratidão. Vibrem no amor, na gratidão, na... O Wilson querido está dizendo para a gente fazer outras lives, né, Ó, Eide? qual o Né? tema, Wilson? Sugere aí para a gente pensar. Né? Então, é, a gente precisa vibrar na alegria, na gratidão, no amor, né? Tá bom? Então, deixo aqui minha gratidão para você, imensa e eterna. Edi, eu dou a palavra para você de novo, porque eu faço live todo dia de manhã, né? Então, pessoal aí, né, já tá cheio de Rosélia. Eu fiz live hoje de manhã, né? Falei sobre o TDAH ou sobre o TOD, né? Então, gente, né? Às 9 da manhã, todo dia, aqui no perfil de Rosélia Cruz, todo dia às 9 da manhã, live, sempre um tema exclusivo, tá bom? Então, ai, gratidão aí. A Val é uma querida aprendiz aí do. A gente está aprendendo muito no programa Mães em Conexão, né? Eu convido a todas, Rosélia, e sugerir. Tá, ele diz o que da live? Peraí, Wilson, né? Vou Ele conversar falou com a que vai Rosélia. sugerir alguns Ah, pontos. tá bom, então. Sugere aí, Olha aí, Wilson, que a gente. Wilson, vamos convidar o Wilson também para uma live, né, Wilson? Tá? isso Certo? aí. Gratidão, Eide, a palavra é sua. Gratidão, gratidão. Né? Rosélia, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar aqui batendo um papinho, falando um pouquinho sobre essa rotina familiar, esse momento na quarentena, sobre a importância de cuidar das emoções das nossas crianças, que é uma coisa que eu trabalho e eu me preocupo e eu gosto muito, é um tema que eu gosto de falar. Quero agradecer, né, eu vi aí o Mini, eu vi a Clau, eu vi a minha irmã Deis, meu cunhado Danilo, vi várias pessoas que agora às vezes eu não vou Uhum, lembrar o nome para falar, né? Agradecer a Valdirene que gostou também e elogiou aí a nossa live, o uhum. Wilson mais lives, né? E, e dizer que assim estamos juntos, né? Olha a Clau falando, obrigado querida, uma amiga que eu gosto muito, que Uhum. hoje é o começo, né? A gente pode sim fazer outras parcerias futuras. Sim. Se o pessoal quiser sugerir algum tema, a gente pode debater. Se tiver alguma coisa, quiser perguntar, pode chamar lá no nosso direct. A gente está Uhum. assim bem receptivo a conversas, né? E agradecer mesmo cada um que entrou, cada um que acompanhou, tirou um minutinho para ficar junto com a gente nesse bate-papo aí, porque falar de família para mim é sempre muito importante, falar sobre Sim. educação, né? Uhum. Valorizar os nossos profissionais, nossos colegas de profissão, falar sobre a família, os filhos, né? Esse Uhum. momento que não é fácil, é desafiador, mas é possível sim a gente tentar, né, estabelecer uma rotina com eles e tentar, como mãe mesmo, porque toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho e consegue fazer o ambiente de familiar e florir da sua forma e que a gente possa ajudar mais um ao outro, né? Que a gente possa ser ponte na vida das pessoas, que a gente possa fazer a diferença, porque eu acho que não adianta conhecimento, não adianta a gente ter um discurso e a gente não poder
acrescentar algo na vida do outro. Eu acho que fazer a diferença na vida do outro é uma forma da gente também ser feliz. Esse é meu lema, né? Sim, E eu agradeço a cada um mesmo, tá? As famílias, que Deus abençoe a todos vocês. E estamos aí, tá bom? Isso aí, Obrigada mesmo gratidão. pelo convite, gostei muito. Foi um bate-papo bem agradável, passou muito rápido, uma hora que foi assim, Né? bem rápido, bem. Quando eu vi, pisquei 9 horas. E é isso. Ó, Que é começou a bom, contagem, passa né? rápido. Começou a contagem, a gente tá aí para 15 segundos já, 13, tá? Parto. Gratidão, né? Valdirene, gratidão a todos que estavam aqui presentes. 5 segundos.